Uma notícia esta semana mais uma vez chamou a atenção para a questão do mormo. Uma égua considerada positiva, já com data de sacrifício agendada, recebeu um novo diagnóstico. O projeto era participar do desfile de 20 de setembro na cidade de Alegrete. Ao providenciar a GTA, Guia de Trânsito Animal, seu Macir teve uma surpresa. A égua Bionda não passou na triagem. Surgiu a suspeita de estar com mormo, uma zoonose altamente contagiosa. Fiquei atado, não sabia o que fazer. Depois do teste de fixação de complemento, veio o exame da maleína, que mais uma vez atestou positivo. Em seguida, a notícia que a égua seria sacrificada, já com data marcada. Aí o desespero pegou. Aí eu fui procurar alguém mais entendido, se dava para coletar sangue, para fazer de novo, e uns diziam que não dava. Seu Macir conta que no dia do abate chovia muito. Era uma quinta-feira. E por determinação da Inspetoria Veterinária, o procedimento seria adiado para a próxima segunda. Começava ali uma corrida contra o relógio. Aí que apareceu um pessoal que eu não conhecia, abraçaram a causa. Foram inúmeras manifestações na internet e pelas ruas da cidade. O objetivo era um só: salvar Bionda. Rafael é advogado e foi procurado para defender judicialmente seu Macir. Nós tivemos de sexta até sábado, inclusive madrugadas, conversando com médicos veterinários, em especial o Dr. Werner Hicks, de São Paulo, preparando um relatório técnico fidedigno, né, que colocava em xeque a isenção do teste à maleína. Então foi isso que nós fizemos. E aí, sábado, no plantão, justificamos aquela entrada do pedido, porque haveria o abate na próxima segunda-feira, já estava agendado. Nós entramos sábado com a ação e a liminar foi concedida no sábado à noite. O próximo passo foi fazer nova coleta e enviar para Los Angeles, para a realização do PCR, exame que não é feito no Brasil. O investimento foi de R$ 1.500 e foi graças ao apoio de amigos que o projeto foi em frente. Aí que eu senti que não estava sozinho. O PCR é um exame molecular muito preciso. Trabalha com o DNA do animal. Feito por um perito oficial, isso é importante dizer, um perito nomeado pela Justiça. Foi um médico veterinário que foi lá, coletou o sangue da Bionda na presença da Inspetoria Veterinária e o próprio perito encaminhou via correio o exame para São Paulo e posteriormente para os Estados Unidos. Aí a angústia até chegar o resultado também foi grande, perdia uns 6 ou 7 quilos. Chegava na hora do almoço, não descia o alimento. Nesta segunda-feira veio o resultado. Bionda não está doente. Entregar para o seu Macir foi uma satisfação tremenda, porque gratifica a gente como advogado trabalhar numa causa justa. Muito feliz, muito feliz. Muito feliz mesmo. A disputa na justiça continua, mas a primeira batalha já foi vencida. Com os exames em mãos, bem montado na Bionda, seu Macir não contém a emoção. Aí foi mil maravilha, aí foi um choro de alegria, um choro, foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil. Agora, o que a gente se pergunta nessa situação é como é que um mesmo animal pode ter 2 diagnósticos. Agora a gente vai conversar via Skype com o professor da Universidade Federal de Pelotas, o veterinário Carlos Eduardo Nogueira. Em primeiro lugar, bom dia, doutor, e eu gostaria de saber qual é a importância e a eficácia desse exame realizado nos Estados Unidos, o PCR para o mormo. A gente usa muito o PCR para quando se tem, por exemplo, sinais clínicos da doença, se tem a definição do tipo de secreção e eu quero caracterizar se aquela amostra tem a determinada bactéria e que tipo de bactéria ela é. A gente usa para diferenciar e não para fazer diagnóstico, principalmente nessa lógica de ser positivo ou negativo, né? É óbvio que num contexto esse exame pode ser usado, mas não me parece que para essa situação do mormo seria o mais indicado. Mesmo entendendo
que esse paciente aí, que me parece que é o caso desse cavalo do Alegrete, eles já tinham feito a maleína. Então esse cavalo está prejudicado em fazer o Western blot, porque ele vai ter anticorpo, e aí a opção que sobra é o PCR. Então existe uma lógica técnica assim de usar. O entrave que a gente tem nesse sentido é que o Ministério não reconhece o PCR como um teste de diagnóstico, né? Então, mesmo tecnicamente, a gente tendo uma justificativa, a gente teria dificuldade de aceitar via Ministério, mas essa é uma questão do Ministério. Uma opção que eu vejo nesse caso seria buscar a contraprova do exame, do material que foi feito, a fixação de complemento, que é o pré-maleína, e dessa amostra fazer o Western blot. E aí ela tem que ser negativa se o cavalo realmente é negativo. Certo. Agora, uma outra questão que eu gostaria de abordar com o senhor é a seguinte: o teste de maleína é um teste específico para o mormo. No entanto, a eficácia dele é muito questionada. A forma com que está sendo interpretada é que é o questionamento que se faz, né? Então, se a gente fizesse a avaliação como a OIE preconiza, em que o cavalo, para ser positivo, tem que ter uma marcada alteração na conjuntiva, tem que ter uma reação inflamatória com secreção, e tem que ter pico febril, que caracterizaria então uma resposta importante desse indivíduo a esse antígeno, aí sim, nós teríamos na maleína uma segurança para trabalhar. Realmente é muito difícil para os criadores confiarem na eficácia desses exames. Qual seria a orientação do senhor para os criadores? A fixação de complemento é a triagem, tem que fazer, não tem como fugir dela. E a indicação seria, sim, ao invés da maleína, fazer o Western blot. É isso que a gente está indicando como orientação aos proprietários, sem a menor dúvida, né? Evitar a maleína por essa questão, porque a forma com que está sendo avaliada é questionável. Entretanto, o Western blot é o teste mais adequado. A Associação dos Veterinários de Equídeos, né, que é uma associação nacional que a gente faz parte, os conselhos regionais, as associações de criadores têm que pressionar o Ministério para a gente migrar para um inquérito epidemiológico das principais doenças de equídeos e se trabalhar com um plano de erradicação das doenças. Porque a gente conviver dessa situação com o mormo era uma questão de tempo, isso era uma bomba relógio que estava aí, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E eu diria que a raiva é a mesma situação, a gente está convivendo com raiva há um bom tempo, mas a raiva tem uma vantagem, porque felizmente tem vacina, né, o mormo não é o caso, e tem outras doenças como as encefalomielites, que são doenças do sistema nervoso do cavalo, que podem transmitir para o humano e que se negligencia, não se vacina e não se tem controle. É importante lembrar a todos os criadores, proprietários de equídeos, que eles podem exigir um Western blot, que realmente é o único exame confiável com diagnóstico certo para o mormo, forma então de a gente tentar erradicar essa doença. Aproveito para agradecer os seus esclarecimentos, Dr. Carlos Eduardo Nogueira, muito obrigada e tenha um bom dia. Ainda com relação ao mormo, quero chamar a atenção de vocês para um seminário que acontece no dia 10, próxima quinta-feira. Vai ser em Santa Cruz com entrada franca.